Bom dia, galerinha. Como é que vocês estão? Bom domingo. Excelente para mais uma aula. E hoje nós vamos dar a aula, eu e a Fefe, brincadeira. Hoje eu vou dar aula sozinho, porque a Fefe não pode estar aqui comigo. Então hoje a gente vai aproveitar para estudar muito. E brincar também um pouco na atividade, porque tem que ser alegre e descontraída. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo top? E pronto para sabe o que hoje? Para uma atividade. É porque hoje a aula, eu até abri aqui, ó, só para vocês verem como é que tá, ó. Aqui é o escritório e aqui a aulinha separada de vocês, ó. A Bíblia lá, o livrinho aqui. Nós vamos começar essa aula. Hoje é a terceira aula e o assunto é muito top. O assunto é o falso atleta de Deus. É top porque nós não somos falsos, nós somos os verdadeiros atletas e nós vamos ver isso por quê. Mas antes, todo mundo já separado aí com o material, com a Bíblia tá aqui. Não vou ler muito essa, que essa aqui tem uma linguagem muito formal. Eu vou ler ali, às vezes eu leio daqui também. Vamos orar então primeiro. Quem vai orar aí? Eu. Obrigado. Vamos orar então, gente. Fecha o olho aí, todo mundo, e vamos acompanhar. Senhor Deus, eterno Pai, queremos agradecer por mais essa aula, por mais esse dia, por esse domingo, Senhor Deus, que podemos estar aqui em comunhão contigo. Agradecemos pela mensagem separada, pelas crianças que estão ouvindo, por o Senhor me dar a oportunidade de trazer mais um pouco do ensinamento da sua palavra para eles, Senhor Deus. Que possamos ter um ótimo domingo e uma ótima aula agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Galera, vou falar para vocês, o assunto que eu estava comentando é o falso atleta de Deus. Vocês se consideram um falso atleta de Deus ou um verdadeiro atleta forte? Eu não tô tão mais forte. Não sou falso. Mas eu peguei aquele coronavírus e eu fiquei um magro atleta de Deus. Mas a gente está sendo um falso atleta de Deus ou um verdadeiro atleta? O que um verdadeiro atleta faz? Espero que todos estejam com a Bíblia aí, porque nós vamos ler um trecho aqui e é para vocês lerem junto, que é bom a gente sempre ler. E eu vou falar depois, durante a aulinha eu vou falar o porquê que é bom a gente estar, não apenas lendo. Enquanto a gente está dando aula, a gente vai ler, óbvio. Mas o principal da palavra na Bíblia não é... Vocês estão com a água também? Vocês bebem água toda hora? Beber água toda hora, gente, toda hora. O importante da palavra na Bíblia não é só a gente ler, porque ler fica igual um livro comum. Só que a Bíblia, ela é viva, né? Então a gente não tem que apenas ler, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar a Bíblia. Para que o Espírito Santo revele pra gente, a gente tem que estudar, tem que ir lá e pegar um versículo e ficar lendo várias vezes e orando e buscando a Deus para que Ele revele o que Ele quer nos mostrar. Vamos lá, gente. Tá todo mundo com a Bíblia, tenho certeza. Abre aí em 1 Tiago e nós vamos ler do 21 ao 27. 1 Tiago, do 21 ao 27. Eu vou ler aqui no computador, que a linguagem tá melhor. Deixa eu vir aqui para ver se fica bom a imagem. Vamos lá, gente, ó. 1 Tiago 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. 22. Sejam praticantes, essa é a palavra. Praticantes. Guarda essa palavra. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática. Tudo é prática, tudo é atividade, exercício. Por isso que o tema é o falso atleta de Deus. O atleta faz o quê? Pratica. Atletismo, atividade física, ele pratica. Continuando, 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei,
não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E se não se deixar corromper pelo mundo é o que a gente vai estar falando sobre esse assunto que é o falso atleta de Deus. Para nós que somos cristãos e que buscamos a palavra e lendo a palavra, estudando a palavra, a gente tem que entender que a gente não tem que ficar só lendo e falando da palavra, sobre a palavra, de Jesus, sobre Jesus. Para nós sermos cristãos mesmo, sem esperar julgamento ou que os outros falam ou não falam, ficar preocupado com o que estão falando de nós. A gente tem que fazer isso para honrar a palavra, para honrar Jesus. A gente tem que fazer as coisas verdadeiramente para Ele e por Ele. Então, para a gente não ser um falso atleta, a gente não tem que viver em função do que os outros pensam, do que os outros fazem, como eles vivem, como eles agem. A gente vai ser considerado diferente, a gente tem que ser diferente. E vai ser lindo quando olham pra gente e falam que a gente é diferente. Você não tem que ficar triste quando alguém fala, nossa, olha como ela se veste, ele se veste, olha como ele fala, como ela fala. Se as pessoas que não vivem a palavra, que não são cristãos, eu não falo de religião, não falo da igreja, não falo de nada disso. Estou falando assim, ó, da Bíblia e ser cristão, certo? Seguir a Cristo. Se a gente está sendo considerado, fala, nossa, ele está falando parecendo um evangélico, um crentezinho, você tem que ficar feliz por isso. Porque a gente é diferente, a gente tem que ser diferente, considerado diferente. A gente não tem que ser considerado uma pessoa igual a todas, a gente tem que ser diferente, falar diferente, agir diferente. E como que a gente age diferente sendo cristão? Não julgando as pessoas, não menosprezando, ajudando as pessoas, todas que precisarem de ajuda, né? E a palavra, isso que a gente acabou de ler, coloca a gente como um falso atleta de Deus, um verdadeiro atleta de Deus. Na lição, eu vou colocar aqui a segunda parte, que fala sobre não se compromete com a verdade. O cristão, aquele falso cristão, ele não se compromete com a verdade. Como assim? Quando a gente se compromete com a verdade, quando a gente se compromete com Cristo, a gente honra nossos pais, a gente se compromete a ser verdadeiro e não mentir, falar sempre a verdade. Por pior que a gente acha que, putz, agora eu vou ter que mentir, falar alguma coisa, porque senão meu pai e minha mãe vai brigar comigo. Não, é melhor a gente sempre falar a verdade. Ela é sempre melhor. Porque se a gente mente, uma hora vai dar ruim. E é pior. Se a gente fala a verdade, a consequência vai ser menos pior, às vezes até bem mais tranquila do que se a gente mentir e a coisa vai enrolando, uma hora dá ruim. A palavra de Deus, ela tem prioridade na sua vida? Quanto tempo você gasta com a palavra diariamente? Você apenas lê ou medita na palavra de Deus? Essa é a parte de você se compromete ou não se compromete com Deus. Você tira tempo. Na verdade, eu não vou considerar essa palavra que está escrito gasta tempo, porque a gente não gasta tempo. A gente investe tempo. Quando a gente lê a palavra, a gente está gastando. Gastando é quando a gente está fazendo uma coisa que é ruim e que não vai agregar nada. Isso é gastar tempo. Agora, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está treinando na palavra, como fazer uma atividade física? Vou comparar assim. Quando você faz exercício físico, joga bola, corre, faz qualquer atividade física, você está gastando tempo ou investindo na sua saúde? A gente não gasta tempo com saúde, a gente investe na saúde, a gente precisa ter saúde física. A palavra fala que a gente tem que cuidar do corpo, alma e espírito, né? A gente tem que cuidar dessas três partes. Não é apenas ler a palavra, é estudar a palavra, treinar a palavra. Como que a gente treina na palavra? Agindo. O que tiver escrito, como que a gente pode... Ah, mas eu nunca treinei, o que eu posso fazer para treinar na palavra? Iniciando, você só lê ela ou você medita nela? Já é um treinamento, começa a meditar na palavra.
Não fica só lendo. Só lê a gente esquece, aí ela passa batida e a gente esquece o que leu. Quando a gente treina e estuda, a gente pratica. Praticar ajuda as pessoas, não mentir. Isso é um treinamento. Quando você treina bastante, o que acontece? Aquilo vira automático. E quando vira automático, você pode começar a praticar uma outra parte. Essa daqui, por exemplo, de não mentir. Então eu começo a treinar, vou treinar em casa. Não vou mentir pro meu pai, nem pra minha mãe, nem pros meus irmãos. Aí uma hora ou outra você pega e fala, putz, menti de novo. Não devia. E vai treinando, até virar automático. Vai chegar uma hora que você não mente mais. E aí você começa a treinar com todo mundo. Essa é a parte de não se compromete com a verdade. A segunda parte é não se apropria da palavra. Esse tópico, né, de não se apropria da palavra é até o que eu estava comentando. Se apropriar da palavra é justamente isso, né? É você ler, estudar e tomar posse daquilo que você leu e executar e praticar. Tudo que vem de Cristo é perfeito e agradável, né? Então a gente nunca vai ter decepção, nunca vai ficar triste, nunca vai ficar amargurado ou qualquer coisa do tipo quando você se apropria da palavra. Ela é a verdade na sua vida. O que as outras pessoas falam e estiver fora do que está escrito aqui, você tem que tomar cuidado, né? Então você se apropria do que as pessoas falam ou do que Jesus fala. A gente tem que se apropriar daquilo que é a nossa verdade. A nossa verdade é a Bíblia, é a palavra. Então a gente tem que se apropriar do que está escrito aqui. E a gente não precisa criar inimizade com ninguém, mas você não precisa praticar e nem se apropriar do que as pessoas falam. Se as pessoas falarem e estiver dentro do que está aqui, ótimo. Se o seu pai, aí é uma outra parte, porque faz parecer que o que a sua família, os seus pais ou qualquer pessoa fala que você conheça, que você não tem que dar ouvido. Sim, os seus pais você tem que obedecer. Né? Na Bíblia fala pra gente honrar pai e mãe e os pais não irarem os filhos. Então, para honrar, você tem que obedecer aos pais. O que seus pais falarem, vocês têm que obedecer. Porque aí, quando vocês forem adultos, o que o nosso pai fala, a gente vai obedecer. Então, é praticar com os nossos pais aqui na Terra. O que eles falam, a gente tem que obedecer. Por mais que a gente goste ou não goste, ou eles estão falando algo que é para o nosso bem. Então, a gente tem que obedecer. E a gente praticando e obedecendo nossos pais, a gente vai aprender a obedecer ao nosso Pai, que é Deus. E o terceiro e último tópico, falando do livrinho, né, que nosso estudo é esse hoje, é o de nunca toma uma decisão. Quem nunca toma uma decisão? O falso atleta, né? O falso atleta nunca toma uma decisão. Por que ele nunca toma uma decisão? Porque ele é inseguro. Quando a gente fala de ser um falso atleta de Deus, e por que ele nunca toma uma decisão, eu vou até ler aqui essa parte. O falso atleta é um ouvinte negligente, contaminado pelo mundo. Essa parte é bem interessante, né? O que significa contaminado pelo mundo? Faz parecer que a gente é extraterrestre? Não. Pessoa contaminada pelo mundo é tudo aquilo que não vem da palavra, vem do mundo, vem das pessoas que são não ouvintes de Cristo, não seguidoras da palavra. Tá? Não vamos falar isso com relação à religiosidade, igreja, essas coisas. Estamos falando da palavra, estamos falando de Cristo. Aí, o que essas pessoas fazem? Elas gostam de viver de forma errônea, de forma errada, vivem mentindo, não obedecendo os pais, fazendo coisas que não devem, coisas erradas. E esse trecho de nunca toma uma decisão, o que acontece? Vive numa mesmice, uma monotonia, um estado de insensibilidade, prefere não ir à igreja, mas vai só para agradar aos pais ou apenas para encontrar com os amigos. A gente é desse tipo? A gente é do tipo que falso atleta, nesse sentido, né? Nunca toma decisão. Você está tomando a decisão de ir à igreja, buscar a palavra, buscar Cristo, porque você ama, porque você gosta, porque, é top, isso é excelente mesmo, ou porque você está indo mais para encontrar os seus amigos, você fez amizade lá, tem uma galerinha legal, então eu vou, beleza. Ou porque seus pais mandam. Quando é só dessa forma, é isso que a gente tem que treinar, estudar e avaliar.
A gente tem que começar a fazer as coisas por nossa vontade. Gostar da palavra, gostar de Cristo, das coisas que Ele faz, porque isso é saúde para a nossa vida. E é necessário, né? Para quem é cristão e serve a Cristo e segue a Cristo, fazer pela vontade dos outros, a gente tem que avaliar e ver se isso está fazendo parte da nossa vida ou da vida dos outros. Se faz parte da nossa vida, a gente tem que ver que não está certo. A gente tem que fazer aquilo que é o correto. O correto é a gente servir e seguir e praticar a palavra por alegria, para honrar a Cristo, para servir a Cristo por alegria, né? Senão, aquilo que a gente fica pregando e conversando, estudando, não vale. Quando a gente fala sobre um falso atleta, vocês pensam, a gente consegue imaginar direto, né? Alguém treinando e executando e praticando e tal. O atleta de Cristo é isso. A gente se vê como? A gente se vê praticando, executando e se divertindo em cima da palavra, em cima do que Deus nos manda ou em cima do que o mundo mostra. Que aos nossos olhos aparentemente é divertido, é top, é gostoso. Só que a gente sabe qual é o final. O final é sempre ruim, não é legal. O final não é legal. Então, vamos nos atentar a isso, né? A nossa palavra de hoje é essa, o nosso estudo. Vamos viver sermos uns verdadeiros atletas para Cristo, né? E não um falso atleta. Aquele que se engana, que não serve, que não busca, que tá lá só por aparência. Vamos servir a Cristo com alegria. Essa é a mensagem de hoje, a aulinha de hoje. E espero que vocês tenham aprendido, gostado. E estudem mais sobre essa palavra. É até bom, eu vou deixar gravado aqui para vocês lerem depois e estudarem, né, sobre esse trecho que está em 1 Tiago, do 21 ao 27. Legal? Joia? Top, então, galera. Vamos orar agradecendo por essa aula, por esse estudo e um ótimo domingo a todos. Obrigado, Senhor Deus, por essa aula, por esse momento, por essa manhã, que possamos ter um domingo abençoado e que o Senhor nos guarde neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Um beijão a todos e até a próxima aula.